Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vai ser algo mais diferente. Essa semana eu tive a ideia de baixar o SteamOS, o sistema operacional da Valve, para ver se ele melhora o desempenho do IdeaPad Slim com o Ryzen 7 7735HS. O SteamOS ainda não foi lançado oficialmente para todos os computadores, então o que eu fiz aqui é meio que uma gambiarra, mas que por incrível que pareça, vocês vão ver que funciona muito bem. A instalação foi bem fácil. Basicamente, eu baixei um programa chamado Balena Etcher, que serve para flechar a imagem do sistema operacional. Depois procurei na página de problemas com o SteamOS e baixei a imagem dele na parte de recuperação do sistema. Então extraí o arquivo e usei o Balena Etcher para fazer o flash. Obviamente é preciso ter um pendrive, mas um simples 16 GB já serve. Já com a imagem gravada, eu tive que fazer duas coisas na BIOS do IdeaPad. Primeiro, desativar o Secure Boot, porque não dá para instalar o SteamOS com ele habilitado, e segundo, colocar o pendrive em primeiro na ordem de prioridade do boot. Depois disso é salvar e finalizar a instalação. O sistema operacional veio bem plug and play. Eu não precisei baixar nenhum drive ou coisa do tipo manualmente, no máximo atualizar a versão da Steam. E algo interessante é que ele reconhece o gráfico integrado como o Radeon 680M, diferente do Windows que só aparecia como gráficos Radeon. O menu lateral também funciona bem, limite de FPS, ajuste de clock, V5 veio tudo perfeito. A única coisa que eu senti falta é aquela opção de reduzir o TDP do chip, que é útil na hora de jogar na bateria. Isso existe no Steam Deck, mas aqui não. O overlay também funciona legal. O tamanho dele não escalona de acordo com a resolução, então não fica tão grande assim na tela, mas as métricas pareciam bem precisas. Já sobre o modo desktop, o pouco que eu usei achei bem responsivo e intuitivo. Acredito que mesmo quem passou a vida toda usando o Windows conseguiria se adaptar sem muitos problemas. E para quem tem dúvidas sobre suporte a joystick, eu usei um modelo da marca 8BitDo, o Ultimate 2C, e ele foi reconhecido de primeira, sem necessidade de baixar qualquer coisa para funcionar nos jogos. E falando em jogos, eu testei alguns títulos para ver como fica o desempenho desse IdeaPad no SteamOS, começando pelo Devil Within 2, configurado na resolução 1080p com os gráficos no baixo. Para mostrar o desempenho, eu vou usar o overlay do próprio sistema. Como disse antes, ele fica um pouco pequeno por conta da resolução do notebook, então vou dar um zoom para ficar mais fácil para quem for assistir pelo celular. Enfim, voltando para o desempenho do jogo, o Devil Within não tem suporte nativo ao Linux, então o notebook está rodando ele via Proton, mas até que ficou legal. Não chega a bater os 60 FPS em Full HD, mas entrega um frame rate jogável e sem bugs. Próximo jogo que testei foi o Dying Light, na resolução Full HD com os gráficos no médio. E diferente do jogo anterior, esse aqui tem suporte nativo ao Linux, e rodou muito bem no Ryzen 7 7735HS com o gráfico integrado. Não chega a ser 100% do tempo acima dos 60 FPS, mas não fica muito longe disso. E o melhor, os stutterings são quase inexistentes. Já no Elden Ring, configurei para rodar em Full HD nativo com os gráficos no médio, e esse jogo eu já tinha testado no Windows em um outro vídeo, e usando apenas o olhômetro, eu não notei muita diferença no desempenho. Também rodava nessa faixa dos 30 a 40 FPS com essa configuração gráfica. Testei também o Ninja Gaiden 4 em 1080p com o modo gráfico Steam Deck e FSR Desempenho. Esse modo Steam Deck reduz bastante a qualidade da imagem, então o jogo fica bem feinho. Mas em compensação, com a ajuda do FSR, foi possível jogar quase sempre acima dos 60 FPS. Só não sei dizer se tem algum mérito do SteamOS aqui, porque não cheguei a testar esse jogo antes. No Nier Replicant, configurei para rodar em 1080p com os gráficos no médio. E esse é um título que eu não acho muito mais bonito que o anterior no PC, o Nier Automata, mas acaba sendo mais pesado. Até dá para atingir os 60 FPS reduzindo a resolução e a qualidade gráfica, mas para quem prefere ter uma imagem mais bonitinha, é possível rodar próximo dos 40 FPS.
Eu também conferi como o Horizon Zero Dawn tá rodando no IdeaPad com o SteamOS, e esse foi o único jogo dos que baixei que encontrei problemas. O notebook até consegue empurrar um FPS decente, mas ele roda com slow motion, com os personagens teleportando, como se fosse um tipo de frame skip. Até tentei forçar outras versões do Proton para ver se corrigia, mas sem nenhum sucesso. Conferi também o Indiana Jones em 900p com os gráficos no baixo e XeSS balanceado. E mesmo sendo um jogo super pesado, com Ray Tracing obrigatório, o notebook conseguiu entregar algo jogável na faixa dos 30 FPS. Óbvio que está longe de ser o cenário ideal para um jogo em primeira pessoa e também porque tive que reduzir bastante a qualidade gráfica, mas está rodando, e sem crashes ou qualquer problema de compatibilidade. Prazer em te ver. Indo para o Resident Evil Requiem, eu fiz o teste na resolução Full HD com os gráficos no baixo e FSR desempenho. E aqui também no olhômetro, eu notei um pequeno ganho de FPS em relação a ele rodando no Windows. O notebook conseguiu entregar algo entre 40 a 50 FPS com bastante estabilidade. E para quem não liga de usar o gerador de quadros, com ele ativado o FPS sobe para casa dos 70. Existe sim uma adição de input lag, mas é a única forma de rodar o jogo sempre acima dos 60 sem colocar os gráficos no modo ultra batata. Já nos ambientes mais leves para o notebook, ele acaba sobrando bastante com essa configuração. Muitas vezes vai bater até os 100 FPS. Eu também fiz um comparativo do Far Cry 6 rodando no Windows contra o SteamOS, usando o monitor do FPS do próprio jogo e o benchmark dele. E aqui no Windows, o notebook teve uma média de 55 FPS contra 60 no SteamOS. Então até teve uma vantagem, mas nada muito absurdo, na faixa dos 10%. Um outro jogo que comparei foi o Dirt 5, na resolução nativa da tela do notebook, que é o 1920 por 1200, com os gráficos no baixo. E aqui sim teve um ganho mais significativo de desempenho. Enquanto com o Windows 11 o IdeaPad rodou com uma média de 53 FPS, no SteamOS ele conseguiu fazer 62. Não é uma diferença que transforme o jogo, mas já é algo que algumas pessoas conseguem perceber. E para finalizar, só pela curiosidade, eu comparei o IdeaPad com o Steam Deck, já que ambos estão com o mesmo sistema operacional. Fiz o teste no Batman Arkham Knight, com os gráficos no alto e 800p, que é a resolução da tela do deck. Aqui eu acabei tendo que gravar a tela de ambos, porque não tenho como usar a placa de captura no deck, então talvez a imagem não fique tão nítida. Mas enfim, sobre o comparativo, o IdeaPad fica uns 25% na frente do Steam Deck nesse benchmark, que é algo meio esperado, já que por mais que o gráfico integrado de ambos seja na arquitetura RDNA 2, a Radeon 680M do IdeaPad tem mais compute units e também um consumo de energia mais alto. Bom, pessoal, embora eu esteja curtindo a experiência, isso aqui ainda é meio que uma gambiarra, então acredito que para quem quer ir para o Linux, com certeza vão ter outras opções de distros mais convidativas que o SteamOS. Então não levem esse vídeo como uma recomendação para o notebook de vocês, combinado? Agora eu vou ficar por aqui, um grande abraço a todo mundo que assistiu e até a próxima. Tchau, tchau!